granudos, eu sou o Wallace e estou mais uma vez aqui com uma lista de top 10, dessa vez top 10 jogos de 2019. Esse é o último vídeo que eu tenho de listas para o ano de 2019, então eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de formato aí, para que eu possa fazer mais listas no futuro, tá? Posso até fazer séries mais esperadas para 2020, jogos mais esperados para 2020. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham, beleza? E lembrando mais uma vez aí que esse tipo de lista é muito pessoal, então pode ser que você não concorde aí com a ordem dos jogos ou até mesmo os jogos que eu coloquei nessa lista. E se você não concorda, deixa aí nos comentários qual é a sua lista de top 10 jogos de 2019, tá? Então, bora partir para a lista. A franquia Call of Duty já está há mais de uma década presente no mundo dos jogos e eu particularmente já estava cansado dela, principalmente quando ela começou a tomar um rumo futurístico. O último jogo da franquia Modern Warfare, o jogo Infinite Warfare, foi literalmente para o espaço. Então foi uma grata surpresa ver que esse novo título era um soft reboot do clássico Call of Duty 4. O jogo acerta muito na campanha, onde há vários momentos de tensão onde você não sabe dizer quem é civil e quem é inimigo. O modo multiplayer também agrada bastante e os gráficos estão excelentes. Essa era uma reclamação antiga sobre a Activision não atualizar a engine usada nos jogos e aqui eles acertaram em cheio. Após os últimos lançamentos de Star Wars pelas mãos da EA e o cancelamento de Star Wars 1313 e Force Unleashed 3, o sonho de ver um novo jogo single player da franquia parecia ser um sonho distante. Então foi uma tremenda surpresa o anúncio de Star Wars Jedi Fallen Order, produzido pela Respawn Entertainment, que já vinha arrebentando no ano de 2019 com Apex Legends. Nesse jogo nós acompanhamos a jornada de Cal Kestis, um jovem aprendiz Jedi forçado a se esconder após a infame Ordem 66, que praticamente extinguiu todos os Jedis. O gameplay se destaca por pegar elementos de várias outras franquias consagradas, como o combate mais estratégico de Dark Souls, as sequências de ação frenéticas de Uncharted e a exploração do mapa com o novo Tomb Raider. Essa mistura toda dá muito certo em um jogo divertido e que mata a vontade de quem tava louco pra jogar mais Star Wars, mas não gosta muito de multiplayer. Yeah, I'm okay. You alright? No, you're not doing that again. Disco Elysium é um dos jogos mais diferentes dessa lista, e eu arrisco dizer que é um dos mais diferentes do ano. Eu acredito que seja a experiência mais próxima de um RPG de mesa em formato de jogo digital. Em Disco Elysium nós acompanhamos, na verdade nós vivemos o papel de um policial que acorda em um hotel com um extremo caso de amnésia a ponto de não se lembrar do próprio nome. Em pouco tempo nós descobrimos que um assassinato ocorreu naquele local e estamos lá para descobrir o que aconteceu. Se isso pareceu clichê para você, eu te digo que nunca um jogo me surpreendeu tanto com a sua narrativa. Além das escolhas que nós podemos fazer ser as mais variadas possíveis, o jogo possui um sistema de habilidades que muda radicalmente como ele funciona. A árvore de skills representa traços de personalidade e algumas outras características do personagem, e quanto mais pontos você gastar em um determinado traço, mais você será influenciado por ele. Por exemplo, se eu decidir gastar mais pontos no raciocínio lógico, vou ser capaz de deduzir corretamente uma cena de crime. Ou se gastar mais na questão de personalidade mais física do personagem, você será capaz de resolver algumas situações à força. O jogo ele não possui combate de modo tradicional, e sim situações onde você pode resolver de forma física uma determinada situação. E cada uma das suas habilidades funciona como uma espécie de guia, podendo literalmente ter diálogos com você durante o jogo. Ou seja, é praticamente jogar um RPG com uma party de mais de 20 personagens. Se isso pareceu muito louco pra você, é porque é muito louco mesmo, e por essa razão eu recomendo que você experimente esse jogo. E já que estamos falando de RPGs, aqui temos outro que é mais familiar aos fãs de Fallout. The Outer Worlds é basicamente um Fallout no espaço. Isso pode parecer querer diminuir o mérito do jogo, mas é muito pelo contrário. Depois da decepção da Bethesda em querer se enfiar no mercado de jogos online como serviços, com Fallout 76, eu acredito que, assim como eu, muitas outras pessoas ficaram se coçando para matar aquela vontade por uma verdadeira sequência de Fallout. E The Outer Worlds vem preencher esse vazio. Produzido pelo talentoso time da Obsidian, os mesmos que criaram Fallout New Vegas, dito por várias pessoas aí como um dos melhores da franquia, The Outer Worlds traz uma história interessante com personagens excelentes e ótimos companions. Um combate muito mais refinado, e The Outer Worlds é um verdadeiro tapa na cara da Bethesda, mostrando como se faz um bom jogo e ainda por cima tem menos bugs.
You know you didn't have to shoot either one, right? But it's fine, I guess. You just keep being you. A From Software revolucionou o mundo dos games com Demons e Dark Souls. O sucesso desses jogos é indiscutível e influenciou tantos outros jogos que basicamente criou um novo gênero. Na minha opinião, Sekiro Shadows Die Twice é o ápice do estúdio, onde eles pegam todos os acertos e corrigem vários dos erros. O combate é mais fluido e incentiva uma postura mais agressiva do jogador, tornando o gameplay mais dinâmico e menos aquele teste de paciência onde você ficava só se defendendo e atacando. A movimentação do personagem é muito melhor e alguns elementos de gameplay como a corda tornam a navegação pelo mapa muito mais interessante. Se você nunca jogou algum jogo da franquia Souls e tem vontade de experimentar, eu acredito que Sekiro é o ponto de entrada perfeito, ainda mais porque a temática são ninjas e tudo com ninjas fica melhor. Quando a Capcom anunciou no longínquo ano de 2015 que estava trabalhando no remake do aclamado Resident Evil 2, todo mundo ficou ansioso. Em 2019 nós finalmente pudemos revisitar a icônica delegacia de Raccoon City. Capcom fez um excelente trabalho com esse remake, respeitando o original e ainda assim fazendo alterações certas no gameplay e adicionando conteúdo novo. Isso tornou o jogo tão distinto do original que acabou entrando na lista de muitos portais aí especializados de games como jogo do ano, por ser praticamente um jogo novo. O clima de terror e suspense dos jogos originais é resgatado nesse remake e o Mr. X está mais terrível nesse jogo do que nunca, promete te dar muita dor de cabeça aí. É obrigatório para qualquer fã da franquia e eu mal posso esperar por Resident Evil 3 em abril de 2020. Finalmente um jogo do Nintendo Switch nessa lista. Astral Chain é um jogo de ação e aventura da Platinum Games. É o mesmo estúdio de Metal Gear Rising, Bayonetta, Vanquish e Nier Automata, ou seja, é um estúdio com um currículo extenso já em jogos de ação frenética e bom gameplay. E com Astral Chain não é diferente. Ele traz uma história interessante de dois irmãos que fazem parte de uma organização criada para descobrir uma forma de defender o que sobrou da civilização da completa extinção após uma terrível invasão de demônios vindos de outro plano astral. A mistura dos combates intensos com sequências de investigação e uma excelente direção de arte torna esse um dos melhores e mais bonitos jogos do Nintendo Switch. A mistura de combate frenético com enredos dignos de filmes de mafiosos e uma pitada de cotidiano e maluquice japonesa tornam Yakuza uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. E quando o spin-off Judgment foi anunciado, eu fiquei muito ansioso para jogar. Apesar do jogo ter sido lançado em 2018 lá no Japão, ele chegou ao ocidente somente em 2019 e é por isso que ele está nessa lista. Nesse jogo, diferente dos outros onde nós estávamos profundamente envolvidos no mundo dos Yakuza e estávamos no papel de um fora da lei, nesse nós jogamos com o detetive particular Takayuki Yagami em uma missão de desvendar uma série de assassinatos que estão acontecendo na cidade de Kamurocho, um local que já é bem conhecido pelos fãs da franquia. E como não podia ser diferente, esse caso leva Yagami a uma conspiração maior do que ele poderia imaginar. Aqui nós vemos os gráficos melhores do que nunca, trazendo a cidade de Kamurocho à vida, com um combate mais refinado em relação a Yakuza 6 e dezenas de sidequests malucas como já é tradição dos jogos Yakuza. Judgment é uma adição magnífica para a franquia e se você gosta dessa franquia, esse jogo é obrigatório. O estúdio Remedy Entertainment é um dos meus favoritos. Ele foi responsável por criar jogos incríveis como Max Payne e Alan Wake. E após o injustiçado Quantum Break, a Remedy está de volta com Control, um jogo onde nós acompanhamos a jornada de Jessie Faden enquanto ela busca respostas para as estranhas visões que a assombram, e acaba descobrindo uma agência secreta do governo criada para proteger a população e estudar o sobrenatural. Nesse jogo, nós temos uma narrativa fantástica como só a Remedy sabe fazer e personagens memoráveis. O gameplay também não fica atrás, com excelente combate e a adição de poderes sobrenaturais torna tudo mais interessante. Certamente esse é um jogo que infelizmente ficou meio apagado em meio aos lançamentos do final do ano, mas eu não posso deixar de recomendá-lo. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. A saída de Hideo Kojima da Konami foi polêmica e causou muito barulho no mundo dos games.
Após o anúncio de que ele havia fundado um novo estúdio e estava trabalhando em um jogo com Norman Reedus e Guillermo del Toro, aproveitando a parceria que eles haviam criado durante a produção de Silent Hills, deixou todo mundo curioso para ver seu próximo trabalho. E mesmo depois de vermos o primeiro trailer de Death Stranding, continuamos sem entender nada, e veio outro trailer, e outro trailer, e outro trailer, e cada nova informação parecia deixar as coisas mais confusas. Eu admito que a revelação do gameplay me deixou um pouco com o pé atrás, porque eu não conseguia entender como que um jogo, onde você basicamente só deve ficar entregando encomendas de um lado para o outro, poderia ser bom. E para minha surpresa, esse loop de gameplay não só era bom, como era extremamente viciante. Soma isso a um enredo que te deixa salivando cada vez mais por mais informações, e uma trilha sonora nada menos do que magnífica torna Death Stranding o melhor jogo que eu já joguei em 2019. Sim, eu sei que muitos não irão concordar comigo e que esse jogo dividiu opiniões. E assim como qualquer jogo ou forma de arte e entretenimento, ela não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que se você critica pelas coisas que ouviu, ou se talvez torceu o nariz para algum vídeo de gameplay que você assistiu, eu recomendo que pelo menos dê uma chance a Death Stranding. Ele não é um jogo que dá para você explicar completamente porque ele é bom. É um jogo que você precisa sentir. Então, eu recomendo que você pelo menos jogue esse jogo e tire suas próprias conclusões, beleza? Now picture Amelie in her beach. You love her, right? You love her. There it is. E agora eu vou passar aqui rapidamente algumas menções honrosas que não entraram no top 10, mas que também são ótimos jogos de 2019. Bom pessoal, então essa foi a lista aí de top 10 jogos de 2019. Muitos jogos não entraram na lista aí, eu queria falar sobre muito mais, né? Então, se tiver algum jogo aí que você ficou curioso ou que você acha que ficou faltando, deixa nos comentários. Mais uma vez aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e não deixa de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação quando sair um vídeo novo, beleza? Até a próxima aí